Não, gente, estudar duas línguas não é tudo isso não. E aí, viajantes, aqui quem fala é o amigão de vocês, Pedro Maia. Se você já pensou em acelerar o seu estudo de idiomas, com certeza você já pensou em estudar duas línguas ao mesmo tempo. Afinal de contas, se você quer virar um poliglota, você pode dobrar a velocidade do seu trabalho se você estudar duas ao mesmo tempo. Tanto que é exatamente o que eu tô fazendo, né? Justamente com os dois livros que eu peguei aqui, vou pegar, com o francês e o japonês. Parece ser uma loucura dedicar todo esse tempo e esforço para duas coisas ao mesmo tempo, mas se você já tem uma base boa nos dois, isso pode trazer vários benefícios para você. E eu já vou explicar como. Mas antes já sabe, né, pessoal, minha aula não vem barata, precisa de um like, de um comentário, e se você não for inscrito ainda, já sabe. Muita gente ficou sem ter o que comentar, então me diz aí sua comida favorita. Ótimo! Então agora, vamos pro vídeo. Então, gente, como eu falei agora há pouco, se você tem um nível intermediário nas duas línguas, é uma ótima ideia você começar a estudar as duas ao mesmo tempo. E eu vou explicar por quê. O primeiro motivo é comparação e interseção. Se você estuda duas línguas que são parecidas, como o espanhol e o italiano, ou o português e o francês, essas similaridades podem ajudar você a entender melhor a gramática e o funcionamento dessa língua. Eu sei que eu não tenho muito como provar isso, mas desde que eu comecei a aprender francês, eu fiquei melhor na minha matéria de gramática na escola. Até mesmo a lógica e as coisas que a gente não pensa muito em fazer enquanto a gente fala, né, ficam melhores quando você estuda duas línguas parecidas ao mesmo tempo. A segunda coisa é versalidade cognitiva. Sabe como tem algumas expressões ou piadas que só funcionam em uma língua? Duvido você explicar o conceito de quem não chora não mama para alguém que não é do Brasil e eles entenderem de primeira. E isso é com todas as línguas, gente. Isso acontece porque cada língua tem um contexto diferente. Inclusive, muita gente só te considera fluente no idioma se você conseguir entender esse contexto da língua que você está estudando. Nosso cérebro ama desafios, então quando a gente altera entre um contexto e outro, a gente fica melhor. A flexibilidade mental melhora, entender esses contextos fica mais fácil, e ele até faz com que você decore melhor o vocabulário e algumas estruturas de frase também. Eu acho muito interessante comparar a gramática do francês e do japonês, porque o japonês é uma língua muito mais difícil de se estudar, mas a gramática do francês é muito mais difícil. Então eu achei isso engraçadinho. O terceiro fator é motivação e variedade. Não sei vocês, mas muitas vezes eu estagnei muito frustrado com um idioma específico. O japonês, isso aconteceu várias vezes, de eu ficar estudando e não sentir que eu tô evoluindo. Eu acho que é por causa do Kumon em si, porque eu estudo pelo Kumon, né? O modelo deles desencoraja muita mudança, sabe? Do jeito que você estuda, e isso às vezes cansa um pouquinho. Eu fiz um vídeo, né, falando do Kumon. Se você quiser saber como é que é o Kumon direitinho, é só você ver aquele vídeo lá. Mas enfim, quando você estuda duas línguas ao mesmo tempo, esse problema não é tão grande. Até porque se um começou a ficar muito chato, você pode começar a focar mais no outro. Ninguém falou que precisa ser a mesma carga horária para as duas línguas, né? Você pode muito bem dedicar mais tempo, mais energia para um que o outro. Você pode muito bem fazer isso que eu tô recomendando para vocês. Mas agora vamos falar de uns cuidados que você tem que tomar quando você estuda duas línguas ao mesmo tempo. O primeiro fator é evitar confusão. Sei que eu falei mais cedo que quando você estuda duas línguas parecidas isso pode te ajudar. E ajuda mesmo. Só que isso traz consigo um ponto negativo também, que é a possibilidade de você se confundir. O espanhol, por exemplo, é tão parecido com o português que até atrapalha, porque você vai querer usar a base do português no espanhol e ninguém vai entender, porque o povo fala espanhol, não fala portunhol. Sí, eu quero uma Coca-Cola. Coca-Cola. Não conheces? Então é bom você escolher uma língua diferente da outra, não que seja tão parecida. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é escolher uma língua que seja, sei lá, do latim, e você escolhe outra língua que também seja do latim, mas que não seja tão parecida. Um ótimo exemplo é espanhol, italiano, sei lá, qualquer uma dessas, e francês. Embora eu acho que português se pareça muito mais com o francês do que qualquer uma das outras, né? Se você é um brasileiro, que é a maioria do povo do meu canal, você provavelmente não precisa estudar português. Mas se você é de fora e está estudando português, meu amigo, não tem coisa melhor a se fazer do que estudar português e francês ao mesmo tempo. Até porque as duas fazem esse barulho que todo mundo tem ranço de fazer, de aprender, né? Ah, essa foi boa, vai. Tem que parar de explodir de engraçadice. Número 2 é a divisão de tempo e foco. Como eu
eu falei antes, você não precisa dedicar a mesma quantidade de horas, a mesma quantidade de esforço para as duas línguas. O mundo não vai cair se você estudar meia hora a mais de língua Y do que a língua X. Agora, é importante que você não esqueça da língua X se você estuda muito da língua Y. Se você está com uma dificuldade numa língua específica, tudo bem deixar a outra de lado por alguns dias, mas sinceramente, só alguns dias mesmo. Se passou de uma semana, já tá bravo. O ideal é que você estude elas ao mesmo tempo mesmo, né? Só que se tiver muito ruim a questão da motivação, tudo bem você dividir um pouquinho. Agora, o ideal é ou você estudar elas pela mesma quantidade de horas todo dia, é o que eu faço, né? Mais ou menos umas 2 horas aí para japonês e francês. Bom, o de japonês varia um pouquinho, né? Já que depende de quanto demora para fazer aquele bloquinho. Ou você faz isso, ou você faz um dia uma língua, um dia outra língua. Eu acho que essa de um dia outro é muito bom. Mas eu tenho uma memória de curto prazo terrível. Então eu vou esquecer tudo nesse intervalo. Então é melhor estudar as duas todo dia. Fator 3 é o seu nível. O que eu falei de ser nível intermediário é muito importante, gente. Porque se você for nível básico em uma ou duas das línguas, o nível de sobrecarga é muito maior. Muitos de vocês começaram a me seguir por causa daquele meu vídeo explicando como que eu virei um poliglota aos 17 anos. E se você viu aquele vídeo todo, você sabe que eu tentei estudar japonês e francês ao mesmo tempo e não deu muito certo. Isso é porque eu tava começando a entrar no intermediário do japonês, mas eu já queria começar a estudar logo uma nova língua, que era o francês. Então, tecnicamente, eu tava iniciante nas duas. O que levou a eu desistir do francês. Por um tempo, né? Já voltei a estudar francês. Mas, gente, você não precisa ter uma maestria grande nos dois. Contanto que você tenha uma base ok em um deles, já tá bom o suficiente para você tentar experimentar a estudar duas ao mesmo tempo. Agora, por que a gente não fala um pouquinho sobre a sua rotina? São 3 meses de férias que passam depressa, curtir é a prioridade. Na minha opinião, se organizar é o maior desafio de estudar duas línguas ao mesmo tempo. Então, aqui vão algumas dicas de organização para você não enlouquecer. Porque olha só, eu estudei duas línguas ao mesmo tempo e virei youtuber. A primeira dica é se organizar em objetivos. Como ambos francês e japonês são línguas que têm um teste de proficiência, para mim é muito mais fácil, né? É só eu ir escalando a escadinha que os dois têm dos testes de proficiência. Mas não precisa ser uma coisa complexa desse jeito. Você pode tentar melhorar a sua gramática do francês enquanto você melhora a sua fala do japonês. Ou você pode tentar melhorar a sua escuta do inglês enquanto você tenta melhorar a sua pronúncia do espanhol. Contanto que você tem um objetivo claro para cada uma, você vai conseguir se organizar direitinho. Eu acho que isso até combina com o fator 2, que é usar 2 métodos diferentes para estudar cada língua. Um exemplo é, você pode treinar flashcard, vocabulário em uma língua, e na outra você treina fala, escuta, uma coisa mais oral. Se você usar 2 métodos diferentes, um para cada uma, fica muito mais dinâmico e fica muito menos maçante também. Agora, o método 3 é a consistência. É que nem correr. Se você parar, ferrou, porque você vai querer respirar um pouquinho. Então é importante que você sempre estude pelo menos uma das línguas que você está estudando todo dia. Se você estiver usando o método de um dia a cada, né? Se você estiver estudando o método das duas, estude as duas todo dia. Gente, vai por mim, quando você para é muito difícil de voltar de novo, tá? Então, ó, lembre-se disso, é igual correr, é literalmente igual correr. Até porque se você para por uma semana, você já perde muita coisa, viu? Principalmente se você tá num nível iniciante intermediário. Gente, vou ser sincero, estudar 2 idiomas precisa de muita determinação, muita disciplina, viu? Mas me diz aí, se você estudasse um idioma além do que você estuda agora, qual que você iria estudar? Quais são os que você estuda, né, caso você já estude mais de um idioma? Se for uma das 3 que eu estudo, aí embaixo tem um planner que eu fiz que vai ajudar você a aprender muito mais rápido. Então dá uma olhada aí no link da descrição, valeu? Então é isso, gente. Um beijão, abraço, tchau! Não, esse é o encerramento do principal, né? Verdade. Fica por isso mesmo.